Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao EBD na Web, para a classe de jovens da Escola Dominical. Hoje com a lição 12, já se aproximando aí do fim de mais um abençoado trimestre para a glória de Deus. A lição 12 fala da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Já estudamos ao longo desse trimestre diversas problemáticas tratadas pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Essa problemática, na minha opinião, é uma das mais interessantes, pois fala de duas realidades bastante típicas daquele momento, bastante típicas daquele cenário cultural, mas cujas aplicações, evidentemente, vêm até nós e nos fazem refletir sobre eventos e problemáticas da igreja contemporânea. A síntese diz que o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus. O querido professor tem que estar atento primeiro a falar sobre a circuncisão, que é o que aparece no primeiro ponto da lição, remontando a sua realidade e aplicação no Antigo Testamento. A circuncisão foi um elemento visível, externo e físico que Deus utilizou para selar uma aliança com o seu povo, através da vida de Abraão. Nós sabemos, historicamente, que a circuncisão já era realizada por povos do Oriente naquele momento, naquela região. Então, não foi algo inédito, não foi algo feito somente por Israel, mas já era utilizado e Deus pegou ali e fez uma aplicação para a aliança que ele ia fazer com Abraão. Interessante que Deus vai ordenar que a criança fosse circuncidada, ou seja, removido o seu prepúcio, apenas no 8º dia depois de nascida. E aí quando você vai pensar, será que foi aleatório? Por que no 8º dia? Por que não logo quando nascesse? Por que não depois? E aí é interessante que tinha que ser logo ainda recém-nascido, para que já fosse cicatrizando e a criança fosse anatomo-fisiologicamente crescendo com aquela adaptação. Mas Deus vai dizer que é até o 8º dia e a gente descobre depois e entende por quê, né? Deus é grande, irmão. Glória a Deus. A criança, ela quando nasce até o 7º dia, ela tem uma deficiência de vitamina K, que é uma vitamina muito importante na ação coagulante para evitar grandes hemorragias. E o bebê, ele só vem a produzir vitamina K em quantidade suficiente para protegê-lo contra essas hemorragias após o 7º dia de nascimento. Isso comprovado pela ciência, pela medicina. Coisa linda, né? Deus vai orientar que seja no 8º dia, porque talvez fosse antes a criança podia ter hemorragia até morrer. E às vezes isso até no deserto. Glória a Deus. Então, é uma explicação que fica aí. Evidentemente a Bíblia não é um livro de ciência, Deus não está interessado em explicar termos científicos, mas a mensagem é teológica, é espiritual. Mas fica essa curiosidade para entendermos como Deus, que é o Criador do corpo humano, que é o Criador do homem, dos órgãos, da fisiologia, sabe como as coisas funcionam e ele faz elas funcionarem muito bem. Glória a Deus. Passada essa informação, essa curiosidade, é importante também chamar a atenção que a circuncisão não só era um ato físico e religioso, mas estava envolvido também com algo relacionado à saúde do homem e da mulher. Nós sabemos que o alto índice de câncer de pênis, né, do aparelho reprodutor masculino, é causado por má higienização do órgão genital. E você está em classe de jovens, você pode até trazer essa informação para os seus alunos, né? que ali no deserto, ali no ambiente muitas vezes seminômade, as pessoas não tinham acesso ao hospital, a cosméticos, olha só, a posto de saúde, não tinha esses cuidados médicos. Então, termina que Deus cria isso também para que o homem não tivesse problemas maiores na sua saúde sexual, na sua saúde genital, pois Deus, que é o Criador do corpo, sabe como ele deve funcionar bem. Então, muitas vezes, pela má higienização, ali aquela sujeira promovia a criação de tumores. Então, essa incidência de doença não era vista ali nos homens de Israel. Coisa linda, né, irmãos? Isso também é uma coisa muito interessante. Nós queremos chamar a atenção que, de acordo com a lei de Moisés, então Deus vai tornar obrigatório esse ritual para todo o homem que nascesse ali naquela comunidade hebraica. É importante chamar a atenção que mesmo Deus exigindo que aquilo fosse feito como um rito religioso, ele já apontava
que aquilo ali tinha um significado posterior, um significado profético, muito além do ritual religioso. Observe já em Deuteronômio, né? Porque alguém vai dizer, mas isso aí vai aparecer lá no Novo Testamento. Não, ainda na própria lei mosaica, ainda no próprio Pentateuco, Deus já vai falando sobre isso. Lá em Deuteronômio 10, no versículo de número 16, nós temos aí o Senhor dizendo: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Cerviz era o osso aqui do pescoço, que essa expressão cerviz dura significa alguém que não dobra o pescoço, alguém que não se humilha, alguém que não se abaixa diante de Deus, pessoa obstinada que só faz o que quer. Coisa linda, não é, igreja? Então, observe aqui que Deus já está dizendo: ei, eu não quero um rito religioso por si só, não. Ele não tem valor. Eu quero que vocês entendam a mensagem espiritual, a mensagem teológica que aponta para uma comunhão, para uma conversão, que aponta para uma humilhação, para uma aliança, para um envolvimento maior entre Deus e o homem. O Senhor vai usar o profeta Jeremias também para chamar a atenção de Israel de que isso não era mero ritual. E lá no capítulo 4 do profeta Jeremias, nós vamos ver o primeiro alerta em relação a isso já no versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Coisa linda, hein? Deus mostrando mais uma vez que ele queria uma mudança, ele queria uma aliança que fosse espiritual, que envolvesse o sentimento e a razão, e não algo puramente mecânico. Jeremias repete isso, inspirado por Deus, no capítulo 9 e o versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Olha que coisa linda. Apontando para a obra de Cristo, quando judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos, estariam unidos em uma só fé. E aí nós vamos entender a ideia que o Novo Testamento, através da obra de Cristo, vai dar à circuncisão. E aí é o apóstolo Paulo que vai ser usado por Deus para tratar essa problemática. Por quê? Os judeus que estavam se convertendo queriam ainda colocar a circuncisão como um ato religioso necessário para a salvação. E aí estava o perigo. Porque na obra de Cristo todo ritual cai. Na obra de Cristo toda religiosidade mecânica se desmorona. Então, os judeus da igreja primitiva, e principalmente em Corinto, eles não estavam entendendo que a circuncisão, o ato mecânico e religioso, foi uma preparação de Deus para mostrar algo muito maior que seria feito na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Não, eles abraçaram aquele ritual e continuaram com legalismo, querendo impor ele até aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios que se convertiam. Então, o gentio, que não era de linhagem judaica, aceitava Cristo como Senhor e Salvador, eles diziam: pronto, agora você vai ter que se circuncidar também, para poder demonstrar a sua fé. E aí foi onde o apóstolo disse: não, está errado. Isso aí era na antiga aliança. Isso aí é na aliança que Deus fez com Abraão. Agora é uma nova aliança, é a aliança do sangue. A circuncisão agora não é no prepúcio, é no coração. Aleluia. Agora o homem vai ser uma nova criatura através de um ato não religioso e físico, mas através da confissão dos seus pecados e de uma vida quebrantada, aceitando a Cristo, reconhecendo Cristo como seu Salvador. Então, essa problemática vai aparecer no capítulo 7, depois vocês, evidentemente, vão ter oportunidade na aula para esmiuçar. Creio que a essa altura você, professor, já deve ter lido toda a epístola, como nós falamos no começo do trimestre, é importante para ir com essa visão panorâmica, mas o capítulo 7 aparece aí no versículo 18, quando Paulo diz: é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Pois a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Fique cada um na vocação em que foi chamado. Então, veja que coisa interessante. Porque outros judeus, entendendo mais uma vez de maneira errônea o que Paulo estava ensinando, disse: então, se Deus não quer saber da circuncisão, então eu vou desfazer cirurgicamente a minha circuncisão para ficar incircunciso. Veja, né? Então, é aquela coisa, o problema, a solução que era aparentemente para o problema virava outro problema maior. Então, Paulo disse: não precisa.
Não precisa ficar nesse vai e vem. Se você é circuncidado, fique assim. Se você é incircuncidado, fique assim. Esqueçam essa história de circuncisão física como pré-requisito para a salvação. Fique do jeito que você está, pois o que importa agora é a palavra de Deus. O que importa agora é a graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, não precisa de rituais, evidentemente, para se alcançar a fé, tá bem? Então, eu creio, professor, que você, transitando entre esses pontos centrais da lição, deixará tudo isso muito claro, tá bem? Os judeus ensinavam, como diz aqui o destaque, mas não praticavam a lei, ou seja, eles se apegavam tanto à circuncisão, mas esqueciam de tantas outras coisas. E o Senhor disse, não, eu quero a prática da minha palavra e não de meros rituais, tá bem? E por fim, o terceiro ponto fala sobre os alimentos sacrificados. E aí é importante você trazer o pano de fundo histórico e explicar a ideia de que carne não era uma coisa como hoje, que a gente vai no supermercado, está lá refrigerado todo tipo de carne. Não havia geladeira, não havia refrigeração, não havia meios de conservação, então a carne tem que ser comprada fresca, a carne do dia, e essa carne era abatida onde? Nos templos, para os sacrifícios pagãos. Então, o que sobrava dali era vendido no açougue. Então, muitos compravam aquela carne. Outros, quando aceitaram a Cristo, passaram a perceber que aquela carne era oriunda de sacrifício pagão e temiam que podiam ser alcançados por alguma praga espiritual, por algum castigo divino, porque estavam consumindo aquela carne. E o apóstolo Paulo nos diz que nós devíamos respeitar a fé daqueles irmãos, a pouca fé. Aquele que come não deve se achar mais crente, e o que não come também não. E ele vai falar de algumas outras situações relacionadas à comida e a rituais, mostrando que quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Então, o cristão, o convertido que comia, ao encontrar um irmão cuja fé não lhe permitia comer, ele devia respeitar e até na presença dele também não comer, para não escandalizar o irmão que tinha uma fé mais simples, uma fé inicial. De maneira geral, parecido com a circuncisão, ninguém devia ser rotulado por o grupo que come a carne ou o grupo que não come, querendo aí fazer uma estratificação de quem era mais crente ou menos crente. Não. A ideia aqui era fazer tudo para a glória de Deus. A carne foi sacrificada a ídolo inicialmente, mas quando o cristão ora e agradece, aquela carne agora ficou consagrada, a maldição ali foi desfeita, aquilo ali está sendo feito para a glória de Deus. Você não participou do ritual, a ideia era essa, mas haviam pessoas que tinham uma vida consagrada, buscavam ter uma vida de pureza e diziam, não, ainda assim eu não quero, e essa atitude também não deixava de ser louvável. Tanto aquele que tinha fé de dizer, depois que eu orar e dedicar a Deus, todo mal sairá, como aquele que se resguardava e dizia, não, eu conheço a origem e eu não quero ingeri-la. Então, no fim de tudo, o que importa é que Deus seja glorificado nas nossas obras. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que o que importa não é o ritual, o que importa não é a ação em si, de maneira última, mas o propósito, a intenção, a fé com a qual aquilo está envolvida. O texto do dia nos diz, em 1 Coríntios 8:1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Que possamos ter conhecimento, mas que possamos aplicar o nosso conhecimento em amor, em temor, em reverência, em santidade a Deus. Que Deus te abençoe e que tenha uma excelente aula na escola dominical. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.